Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Amém? Se você já acordou, fala assim, ó. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia. Gostei desse bom dia, foi bem intenso. Deixa eu dar primeiro, tem uma porção de coisas para comunicar com vocês agora de manhã. Mas a primeira coisa é a seguinte. Eu cheguei atrasado, 16 minutos. Aí o que eu faço? Eu explico. Eu cheguei atrasado, eu tenho uma porção de explicações para vocês dizendo por que eu cheguei atrasado. Esse é a carne, é a alma. O que eu devo fazer? Me desculpem, porque eu cheguei atrasado. Pronto. Não tem que argumentar. Eu fiz um estudo sobre os 12 aspectos mais importantes em uma pessoa tratada no caráter, realmente tratada no caráter. O mais importante é esse. Eu explico. Quando você explica a sua falha, você não cresce. Você vai falhar de novo, vai explicar de novo. Entendeu? Você sempre tem um argumento. Você sempre argumenta, é a alma. A alma é assim, a alma é argumentadora, né? Quando eu falho, eu já vou abrir a boca para explicar. Quanto mais você tem de Deus, menos você abre a boca. Eu vou repetir. Quanto mais você tem do caráter de Jesus, quanto mais você tem do caráter de Jesus, menos você vai abrir a boca. Entendeu? Então, essa explicação, essa argumentação impede o meu crescimento espiritual, entendeu? Então isso amarra o seu crescimento. Mas quando você cala a boca, você ganha a batalha. Porque a maior batalha é contra mim mesmo, não é contra o diabo, é contra mim mesmo, né? Muito bem. Eu quero estabelecer com vocês hoje, mostrar para vocês os fundamentos da escatologia bíblica. O que é mais importante que eu preciso entender sobre escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Da segunda vinda de Jesus, assim, né? O que eu preciso há dois tipos de alianças na Bíblia. Uma aliança, ela é condicional. A maior parte das alianças que estão na Bíblia são alianças condicionais. Se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. É condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tal, é condicional. Tem um se, tem uma conjunção adversativa. É condicional. Eu não vou falar disso não, né? Uma aliança incondicional. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Pronto, essa é incondicional. Não há uma pré-condição para que a virgem concebesse e tivesse um filho.
Ele falou, vai ter, então vai ter, no tempo certo vai ter. Incondicional. Agora, com Israel, com o povo de Israel, para aqueles que não estão assim familiarizados, deixe-me dizer quem é o povo de Israel. Esse povo nasceu em Abraão, com Abraão. Abraão viveu cerca de 2000 anos depois de Adão. E Jesus veio 2000 anos depois de Abraão. Então é um marco muito importante na história do relacionamento de Deus com o homem, Abraão, né? E quando o povo, os descendentes de Noé gerou os seus filhos, 3 filhos, que geraram 70 descendentes, 70 famílias, 70 raças não, mas 70 famílias diferentes. A esse povo, descendentes de Noé, o Senhor falou assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Muito bem. Eles foram fecundos, multiplicaram-se, mas ao invés, porque esse enchei a terra significa levar o nome de Deus a toda a terra. Estabeleceu o Éden em toda a terra. Era isso que significava, né? Eles fizeram a primeira parte, foram fecundos, multiplicaram, mas na hora de partir para servir a Deus em todo mundo e levar o nome de Deus para todo mundo, eles falam, não, nós não vamos. Nós vamos fazer uma torre. Nós vamos fazer uma torre. E fizeram uma torre, que é a Torre de Babel. Fizeram uma torre. Babel significa confusão. Então, fizeram uma torre. Ora, a torre que eles fizeram marcou o quê? Quando eu não faço o que Deus me mandou fazer, eu vou edificar um monumento para mim mesmo. É o que, infelizmente, muitos homens de Deus estão fazendo. Edificando para eles próprios monumentos. Então, esses monumentos que eu edifico para mim mesmo é quando eu fujo do propósito de Deus na minha vida, né? Muito bem, eles edificaram uma torre, vamos ficar aqui nesse ponto. Quando eles edificaram uma torre, eles geraram, como vou dizer que, eu vou falar de outra maneira. Quando eles edificaram uma torre, Deus respondeu a isso, porque foi um ato muito grave. E Deus respondeu a esse gesto muito grave deles, né? Do povo que seria o povo de Deus. Até então era o povo de Deus, os descendentes de Noé. Não tinha mais ninguém. Era o povo de Deus. Só que o povo de Deus não fez o que Deus mandou fazer. Encher a terra. O propósito de Deus é sempre toda a terra. O propósito de uma igreja deve ser toda a terra. A igreja, maior ou menor, cujo propósito não seja toda a terra, está fora do propósito de Deus. Entenda isso. E você e eu, se meu propósito não é toda a terra, eu estou fora do propósito de Deus. Aí o que Deus fez? Quando o povo edificou a torre, Deus levantou um homem que respondeu a ele.
propósito de Deus, o jeito de Deus é sempre o mesmo. Deus não muda. Ele levantou um homem que respondeu a ele. Aqui tem tantos alunos, 80, 100, cento e tantos alunos, não sei quantos tem aqui não. Mas o que ele está em busca, entre esse grupo de alunos aqui, ele está em busca de uma pessoa, mulher ou homem, que de fato respondam a Deus. Só um. Ele está em busca de um aqui, que responda a Deus, né? Então, ele encontrou Abraão. Na época era Abrão. Encontrou Abrão, né? Que respondeu a Deus. E Deus então vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E assim Abrão se tornou um missionário. O propósito de Deus, até para que eu alcance o que Ele tem para mim lá no terceiro céu, é missões. É a obra aos povos não alcançados, né? Aquele que não for nos confins da terra, seja com oração, seja com seus bens, seja pisando lá, não vai alcançar o terceiro céu. A chave principal para se alcançar o terceiro céu é você ir até os confins da terra. É a principal. Tem outras, mas essa é a mais importante. Então Deus levantou quem? Abraão. Ele chegou na terra. Depois de 25 anos, o filho da promessa nasceu, Isaac, né? Ele entrou em aliança com Abraão. Ele falou: olha, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar uma família. E ele fez essa aliança com Abraão 5 vezes, para mostrar que ele queria realmente aquilo, que Abraão era o homem que respondia. E como Abraão respondeu a Deus? Com altar. Deus falava, ele levantava um altar. Deus falava, ele levantava um altar. É assim que se responde a Deus, né? Muito bem. Ele levantou Abraão e prometeu a Abraão aquela terra. Ele estava habitando, morando entre inimigos, entre pessoas que brigavam entre si. Inimigos entre eles. Eram 7 povos inimigos entre eles. Mas Abraão estava lá. Ele carregava sobre si uma promessa de que aquela terra seria dele. Ele morreu e a terra ainda não era dele. Mas ele falou: a você e a sua descendência. A sua descendência possuirá. Ele não conseguiu, mas ele viveu lá. Ele cumpriu o propósito de Deus. Então, quando Abraão respondeu a Deus, quando ele responde a Deus, o que acontece? Ele tem um filho. E desse filho gerou uma descendência de Abraão. Gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos. Tudo isso tem uma história longa, eu estou apenas ponteando algumas situações aqui. Então, quando Deus viu que era a pessoa, né? Deus estava vendo, claro, mas que respondeu a ele para manter a chama acesa. Que chama? De um povo dele, de Deus. De um povo dele, né? Então agora tem Abraão. Os filhos de Noé se desviaram.
se desviaram quando eles construíram a torre. Eles se desviaram, né? Então, agora Deus tem um homem que responde a ele. E esse homem tem um filho chamado Isaac. Quando Isaac tem 15 anos, você pode ver que esse processo, que é para você e para mim, é para todos nós. Esse é o processo que vai acontecer conosco. Você não está entendendo quase nada, mas não faz mal não. Que no decorrer da caminhada aqui você vai entender tudo fácil. Já já você começa a pegar o fio da meada. Quando o filho dele, o filho da promessa, não é o filho que você gerou na carne. O filho que você gera na carne não cumpre com esse filho a promessa de Deus. É o filho da promessa, né? O filho da promessa foi Isaac, né? O filho da carne não acontece isso, né? Tem muita gente aí, muitos pastores, missionários, empresários, homens aparentemente de Deus e de Deus, mas que estão gerando Ismael, que não é o filho da promessa, né? Ismael não é o filho da promessa. Ok. Quando ele tem 15 anos, o Senhor fala assim para Abrão: Abrão, agora eu quero ele. Você vai para o monte, lá para aquele monte que eu vou mostrar, lá para Moriá, vou mostrar para você onde é, e lá você vai matar ele. O que Abrão fez? No dia seguinte, ele saiu de madrugada, mas lá uns servos dele, saiu, colocou a lenha em cima do jumento e foi. Andaram 3 dias para matar o filho dele. Aí chegou no lugar, Deus falou: é lá, ó. É lá, pode ir lá. Ele fez um altar de pedra, colocou o filho em cima do altar. Ele tinha 15 anos. E quando ele levantou o cutelo para cortar o pescoço do menino, ele ia matar e queimar completamente. Ele ia queimar o menino totalmente, né? Ele ia virar cinza. Aí o Senhor levanta e grita com ele: não faça isso. Agora eu sei que você me obedece, que você crê em mim. E Deus fez uma aliança com ele. Ali, Gênesis 22, Deus fez uma aliança com ele. De que dele nasceria uma geração, gerações, ele multiplicaria essas gerações, né? E seria um povo que ia encher toda a terra. Irmãos, hoje tem judeu pelo mundo inteiro. O Brasil está cheio de judeu, né? Aqui, com certeza, tem muitos descendentes de judeu aqui, ó. Com certeza, né? Então, realmente, o povo dele multiplicou e foi por toda a terra. Muito bem. Em Abrão, foi gerado, então, um povo. Esse povo, ele é específico. Ele é único, o povo de Israel. Por que Israel? Pegou o nome do neto de Abrão, que foi Jacó, né? Jacó tornou-se Israel, né? Então, só para vocês entenderem esse princípio. Primeiro você tem que gerar Isaac. Se você quer herdar, escute, primeiro você gera Isaac. O que é Isaac? É o filho da promessa. Aquilo que Deus te levantou para fazer. Pode ser uma coisa muito simples, mas Deus te levantou para fazer aquilo. Você pode ser um marceneiro, mas Deus te levantou para ser um marceneiro. Seja o melhor marceneiro da cidade. Entende? Você tem um chamado. E Deus quer que você entre em aliança, Ele quer entrar em aliança com você em relação ao chamado. Entendeu? Aí você vai ter que gerar esse Isaac é por aí.
Eu comecei a gerar o meu Isaac com 58 anos de idade. Apesar que eu queria ir para missões e tudo, né? Então, quando você gera o filho da promessa, ele pede. Então você vai ser provado. Em alguma coisa você vai ser muito provado. Abraão falou, agora você mata seu filho. Ele ia matar mesmo. Se Jesus não gritasse com ele tinha degolado o menino. Ia queimar o menino, né? Então, ali, ele faz uma aliança. Ele já tinha feito. Mas ele vai reforçando a sua aliança. Deus é assim, ó, quando ele faz uma aliança e você responde, entendeu? Ele vai além, ele pede mais, a prova cresce, a prova nunca vai deixar de crescer, ao contrário. Então, quando você responde, é como você, por exemplo, você corre os 100 metros rasos em 5 minutos. Mas quando você correr em 4 minutos, ele vai provar você. Ele vai te dar 3 minutos. Depois 2 minutos. Depois você vai correr em 1 minuto. A prova sempre vai aumentar. Os demônios que vão para cima de você serão cada vez mais poderosos. Cada vez mais treinados para derrubar o ser humano. Para derrubar os obreiros, para derrubar os pastores. São demônios que têm muita experiência. Quanto mais você crescer em Deus, ele vai enviar demônios de categorias maiores. Quem ele enviou contra Jó? Satanás. O próprio Satanás. É o cara, é o capiroto, é o melhor que... É o melhor que ele tem para enviar contra você. Não sei se pode chamar que ele é melhor. Não sei, mas, né, para você entender. Então, primeiro ele chama, depois ele entra numa aliança, depois ele jura. Em Gênesis 22, ele jura, eu juro, que você vai tomar posse dessa terra, que eu vou te dar essa terra, que eu vou te dar uma descendência. Então guarde o seguinte conceito, guarde isso. Com essa aliança ou pacto que Deus fez com Abraão, com esse pacto que ele fez com Abraão, ele tem 3 aspectos: uma terra, um povo e um Deus. Guarde isso: uma terra, um povo, um Deus. Muito bem. Esse povo é o povo de Israel. Essa terra é a terra de Israel. Esse Deus é o Deus de Israel, Jeová. Deus de Israel. Muito bem. Isso aqui já aconteceu? Não. Não. Essa terra ela vai do rio do Egito, lá no Sinai, até o rio Eufrates. No tempo de Salomão, por um pequeno tempo, prazo pequeno, realmente parece que Salomão tomou posse. Salomão é um tipo de Jesus, né? Ele só tem 2 homens chamados de filho de Deus no Velho Testamento. Só 2, Adão e Salomão. Só esses 2.
Salomão realmente ele reinou. Davi estabelece o reino e Salomão reinou realmente sobre toda a terra, parece, né? Muito bem. Mas essa terra caiu nas mãos de inimigos. Hoje, Israel tem 10%, mais ou menos, aproximadamente 10%, da terra que Deus prometeu. Então, a promessa de Deus que ia dar aquela terra, e Deus deu as divisas da terra, né? O livro de Números fala muito dessas divisas da terra. Deus tem uma aliança, eu vou te dar essa terra. Mas a terra está na mão de inimigos. A maior parte dela. Escute, Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. E essa aliança com Abraão, ela é incondicional. Então lá está uma terra, Israel que está lá, não é o Israel que crê no Deus de Israel, tem uma boa parte que crê, que são os judeus messiânicos, mas não é nem a maioria. Então Deus não cumpriu a aliança, o propósito dele com Israel ainda. Guarde esse ponto. Se ele não cumpriu, ele vai cumprir. Então, na escatologia, você não pode tirar Israel do mapa. Se você tirar Israel do mapa, e tem uma teologia hoje, vocês vão aqui ouvir, ali o pastor Ricardo estuda muito sobre isso, eu creio que ele vai dar uma aula aqui para vocês sobre isso, né? Há um grupo de pastores no Brasil que tira Israel do mapa, não precisa de Israel mais. Quando Paulo, em 1 Coríntios 10, 32, 1 Coríntios 10, 32, fala que são 3 povos na Bíblia. Tem os judeus, os gentios e a igreja. O judeu, o gentio e a igreja. São 3 povos. Cada um desses povos, do ponto de vista escatológico, o fim deles é diferente. É diferente. Daniel mostra qual fim os gentios vão tomar. Qual será o fim dos gentios? Governados pelo anticristo. O fim dos gentios. Que a palavra gentio significa aquele que está fora da aliança. E o livro de Daniel foi escrito para mostrar o fim dos gentios. O livro de Ezequiel fala do fim dos judeus. O final dos judeus. O que vai acontecer com os judeus no final? O que vai acontecer com os judeus no final? Eles vão tomar posse de toda a terra no milênio. Toda a terra será governada pelos judeus no milênio, com Davi à frente. Davi vai ser rei de toda a terra. Então preste atenção. Gentios, termina na grande tribulação. Aí, termina. Isso Daniel mostra. Governados pelo anticristo. Judeus ficam aqui, não sobem para o terceiro céu, governando toda a terra. E tem um ponto que a gente só pode citar sem explicar. Que esse governo será sem fim. Pronto, não sei explicar por quê. Depois do milênio, se é sem fim, continua depois do milênio. Então o milênio tem um propósito do milênio. O lugar da igreja eterno, final, é descrito no livro do Apocalipse, que é o terceiro céu, né? Então cada povo terá um destino diferente. Então guarde esse conceito de que
Israel é um povo muito bem definido na Bíblia. Israel é um povo, a maior parte da Bíblia fala é de Israel, não é da igreja. Muito bem. Então, entendeu isso aí, né? Esse é o primeiro pacto. Um povo, um Deus, uma terra. Se não cumpriu, vai cumprir. Portanto, não tire nunca Israel do mapa. Se você tirar, você vai errar no resto. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se um pastor errar na escatologia, ele vai errar no resto. Você não pode errar na escatologia. A Bíblia toda aponta para o fim. Toda a Bíblia está apontando para o fim, né? Então, a Bíblia é um livro escatológico. Toda a Bíblia está tentando me preparar para o meu fim, né? Então, hoje, a igreja hoje a igreja não tem mais Israel, não precisa. No pós-milenismo, Roma é pós-milenista. A igreja romana é pós-milenista. Então, no pós-milenismo, não precisa de Israel, porque a igreja vai estabelecer o milênio. Mentira! Não tem uma vírgula na Bíblia dizendo que a igreja vai estabelecer o milênio, né? Então, vamos lá. Essa é a primeira aliança. A segunda aliança que Deus fez com Israel, está lá no livro de Números, não vou agora nem entrar em detalhe, só vou dizer o seguinte: Deus vem e promete de novo, e de novo, e de novo. Eu vou fazer, eu vou dar essa terra, e Ele dá os limites. Lá no livro de Números, você tem Gênesis, Números, a Bíblia fala desses limites. Então, vamos correr aqui. Então, essa aliança que Ele fez, de entregar a terra para um povo, não cumpriu ainda. Não se cumpriu ainda. Agora, Deus não queria que Israel fosse para o terceiro céu, então, sendo que desse povo nasceu o Messias. O que você acha? Queria sim. Deus queria sim. O mais alto lugar na eternidade que um ser humano pode alcançar chama-se o reino de sacerdotes. É esse lugar. Lá em cima. É o mais alto. E veja o que ele fala para Israel a respeito disso. Abra aqui em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, verso 6. Ele está falando, aqui o povo está perante o Monte Sinai. O povo está lá, né? Olha para mim, irmãos. Só para passar colocar uma pedrinha de açúcar na sua boca. Esse capítulo aqui é uma profecia sobre o arrebatamento da igreja. Todo o capítulo, né? Eu não vou estudar isso agora, não. Veja o versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele falou para quem? Para as 12 tribos. Então ele queria que Israel cumprindo o seu propósito, alcançasse o reino de sacerdotes, que não é na terra, não é. Mas quando a gente chega lá na frente, aqui, em Êxodo mesmo, abra para Êxodo 32, Bíblia de papel, Êxodo 32, somente olha para mim. O povo, ao invés
Eu não vou correr tanto não, deixa eu pisar no freio aqui um pouquinho. Ao invés, irmãos, do povo cumprir o que Deus falou, estabelecer o reino de Deus aqui, você vai entender. Moisés sobe no monte. Aqui no capítulo 19, ele não está no monte, ele está embaixo, depois ele vai subir. Ele sobe o monte. Ficou lá 40 dias. 40 dias. Deus dá a ele as pedras com os 10 mandamentos. Aí ele desce. Quando ele desce, estava escrito lá, aqui em Êxodo 20, né? Não farás para ti imagem de escultura. Ele desce do monte, o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Uma imagem de escultura. Aí Moisés fica irado. E fala assim: quem é pelo Senhor fica aqui do meu lado. Só a tribo de Levi veio. Só. 11 tribos não veio. Não vieram, eles não vieram. 11 não vieram. Não vieram ou não veio? Acho que não vieram, né? Por quê? Preferiram o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? É a sua satisfação pessoal, realização pessoal. É a sua empresa que você adora, a igreja que você adora. Tem muita igreja que é bezerro de ouro dos pastores. Entendeu? Preferir o bezerro de ouro. Quando você prefere o bezerro de ouro, você pode até não perder a salvação, mas você fica na terra. Vai ficar aqui. Não sobe. Por isso eu falei, são 3 céus. Você fica no primeiro. Fica no primeiro céu. Não chega nem no segundo céu. Mas muitos crentes vão chegar no segundo céu. Hoje, se tiver tempo, eu vou começar a falar, vou ensinar para vocês sobre os 3 níveis da salvação, né? Você vai entender isso, se der tempo. Acho que vai dar tempo, né? Então, eles ficaram na terra porque eles preferiram ficar na terra. Qual a diferença, irmãos? É total. É absurda a diferença. Você imagina você morar com Jesus lá em cima, contemplando a face dele todo dia, ou você morar aqui na terra, no milênio, você morar aqui. Embora que vai ser um negócio espetacular, né? Porque no milênio a terra volta para o seu eixo normal, ela está torta por causa do dilúvio. Essa água do dilúvio vai voltar toda para a estratosfera e a terra vai... Está aqui, o mar já não existe, entendeu? Então, vai mudar tudo, vai voltar como antes do dilúvio, né? Vai ser um lugar maravilhoso, com um clima onde as pessoas vão viver novamente 100 anos, 200, 300, 500, 800 anos no milênio, né? Um lugar extraordinário. Mas eu preferi ir para lá. Se eu conseguir assim, a nota suficiente, eu quero ir para lá, não é? Nós estamos aqui em busca desse bilhete para ir para lá, né? Para o terceiro céu. Mas se você preferir o bezerro de ouro, fica aqui, ué. Pronto, né? Por isso que judeu, irmão, só tem dinheiro. Aquele país daquele tamanho hoje, pequenininho, né? Tem 4.000 multinacionais. O ouro do mundo vai tudo para Israel.
para os banqueiros judeus e tudo mais, né? Porque preferiram isso aí. Não preferiram Jesus. Não preferiram a comunhão com Jesus. Se você não preferir a comunhão com Jesus, você fica. Porque no terceiro céu é para quem tinha, teve e manteve o seu altar por longos anos, onde tinha fogo, tinha sangue, a carne queimava, né? Você era um intercessor, você buscou, você foi, você quis, você quis. Você quis, né? Então, a segunda aliança que ele faz, mais forte com Israel, incondicional, é: eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar essa terra, né? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fez subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Preste atenção. Assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Um momento. Até aqui um momento. Quem foi Davi? Entenda isso. Abrão fica lá na terra, morre lá, com 167 anos, ele morre. Ou 65 ou 67. Ele morre. Gera Isaac, que gera Jacó, que gera as 12 tribos. E um filho de Jacó, chamado José, governa sobre todo o Egito. Abraão não governou. Abraão era profeta, mas não governou. José governou, mas só governou. Lá na frente, Deus levanta quem? Deus levanta Josué, servidor de Moisés. Levanta Josué. Josué toma posse da terra, mata todos os reis que governavam aquele povo, era mais de 30, mata eles, toma cerca de 250 cidades. Então ele não só governa, mas ele mata os inimigos, elimina os inimigos. Lá na frente, depois de mais de 500 anos, vem Davi.
Abraão, guarda esses nomes. Abraão, José, Josué, Davi. Guarda esses nomes, que são nessa história que nós estamos contando da aliança de Deus com Israel, foram os principais. Foram algumas mulheres, mas ok. Então, quando chega em Davi, ele não só mata os inimigos, mas ele governa sobre os inimigos e ele estabelece o reino. Esse é o ponto que atrai Deus para Davi, porque Davi estabelece o reino. Quando Davi estabelece o reino, ele cumpriu o propósito total, completo propósito de Deus aqui na terra. Naquela época, ele estabeleceu um reino com a espada na mão. Hoje, você estabelece o reino de Deus no coração das pessoas. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a pessoa nasce de novo, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo, agora você está vendo um reino que você não via. E o Senhor fala isso para Nicodemos, aqui no capítulo 3 de João, né? Ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então são duas situações. Primeiro, você nasceu de novo. Isso é importante para você entender o que Davi fez. Você vai entender, porque você tem que fazer também. Então, Davi não nasceu de novo, mas ele estabeleceu o reino. Mas você nasce de novo. Agora você precisa de viver uma outra experiência, nascer da água e do Espírito. Seria isso, Jesus estava falando do batismo do Espírito Santo? Eu creio que sim. É um passo mais. Porque sem esse batismo você também não toma posse do reino. Não pode entrar. Muitas pessoas nasceram de novo, mas ficou nisso. Nasceu de novo, tem a salvação. Mas agora você não recebeu a capacitação para tomar posse do reino. O exemplo mais importante que eu conheço a respeito disso é Finney, Charles Finney, muito famoso, né? Charles Finney, ele converteu, mas não tinha sido batizado no Espírito Santo, ainda. E ele seguia a doutrina de John Wesley, e John Wesley dizia que quem não é batizado no Espírito Santo ainda não tem a salvação. Tinha que ter os dois momentos. Será que ele está certo? John Wesley. Charles Finney seguia a doutrina de John Wesley em relação à salvação. Ele converteu-se, nasceu de novo. Quando ele nasceu de novo, ele assim, era bem jovem, não me lembro agora a idade, mas tipo 18, 20 anos. Ele buscava o batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar. Você precisa buscar. Quem não é ainda. Se você for, busca de novo. Então, precisa buscar. Intensamente, precisa buscar. Né? Até alcançar. Até aquele momento que você sabe que ele veio, é um momento inesquecível na sua vida. Eu me lembro até hoje. E não vou esquecer nunca. O dia em que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi muitos anos depois que eu converti. Converti numa igreja que ensinava contra isso, né?
Então, irmãos, Charles Finney, o que ele fez então? Ele pegou a Bíblia dele, tinha um mato perto assim da casa dele. Ele falou, vou lá para aquele mato, ó. Eu só desço de lá quando Jesus me aceitar. Olha o que ele falou. Você aceitou Jesus, agora ele tem que aceitar você. Ele falou, eu só desço de lá quando Jesus me aceitar. E ele foi batizado do Espírito Santo nas primeiras 24 horas. Ele foi batizado. Lá, no mato. E ele conta na autobiografia dele. Você precisa de ler isso, né? Mas o que tem a ver Davi com isso? É que Davi estabeleceu o reino. Com a espada na mão. Ele estabeleceu o reino. Ele alcançou um lugar alcançou um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Aí Deus vem e faz uma aliança com ele. É esse sacerdócio que você e eu precisamos alcançar, o sacerdócio de Melquisedeque. Quem não alcançou, pode ser salvo ou pode perder a salvação. Quem não alcançou ainda. Quem alcançou, vai para o terceiro céu. Quando morrer ou quando for arrebatado, vai para o terceiro céu. Muito bem. E por que tanto cuidado, tanto amor, tanto zelo, tanto tinha com Davi? Porque Davi estabeleceu o reino. A minha luta deve ser para estabelecer o reino agora no coração das pessoas. Ir até os confins da terra e estabelecer o reino no coração das pessoas. Entendeu? Então, irmãos, vamos continuar, voltando agora para o texto que estamos lendo, né? Fiz grande o teu nome e tal, né? Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja derrubado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, aqui encerra um raciocínio de Deus, um pensamento. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Presta atenção aqui, olha para mim. Deus está prometendo para Israel o milênio, através de Davi. Tanto que ele vai reinar no milênio. Então está prometendo esse lugar, essa época, em que os inimigos estarão debaixo do tacão do povo de Israel. O mundo inteiro vai se curvar diante de Israel, não é? Entendeu, irmãos? Então ele está mostrando o que Davi fez. Ele está muito feliz com o que Davi fez, né? Aí, vamos seguir aqui. Verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Irmãos, Paulo fala em Gálatas 3,16 que esse descendente é Jesus. Salomão foi descendente de Davi, mas foi um tipo de Jesus. Jesus é quem vai estabelecer o milênio através dos judeus. Não é a igreja que vai estabelecer o milênio. É Jesus através do seu povo, o povo de Israel. Ele vai estabelecer e entregar a terra para os judeus. Entendeu? Então, o teu descendente que procederá de ti, né? Ora, Jesus é descendente de Davi. A Bíblia fala que ele é filho de Davi, né? Então, há um descendente que vai tomar posse da terra, que é Jesus, vai governar durante todo o milênio, através de Davi, toda a terra.
confundi um pouco aqui, mas você entendeu. Você já está começando a entender tudo que eu estou falando. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha para mim. A palavra de Deus permanece para sempre. Guarde esse ponto. Tudo que Deus faz é eterno. E como o que você está fazendo hoje para Jesus se tornará eterno? É quando você está fazendo através dele, revestido por ele. Como eu falei ontem, foi aquilo que o Senhor me mostrou. Quanta coisa eu já fiz que não, adiantou nada. Trabalhei, suei a camisa e daí? Não virou nada. Porque eu não fiz revestido por ele, eu não fiz em oração, eu não fiz através do altar. Não adiantou nada. Não conta. Só conta o que foi feito, firmado no fundamento que é Jesus, né? Então é ele que faz, viu? Entendeu? Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então quem faz não sou eu, vos será feito. Quem faz é o Pai. Ele é que faz, é quem faz. Não sou eu. O meu papel é pedir. O papel dele é fazer. Mas aí eu quero fazer. E eu saio desesperado querendo fazer. Querendo fazer o quê? A obra de Deus. Mas não é você que faz. Você só será contabilizado a seu favor no céu o que ele fez através de você, não o que você fez. O que você fez na sua força não vai valer. É o que ele fez através de você, tá? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então não é você que faz, tá? É difícil entender isso, não é? Até que entender, entende. Praticar é mais difícil, né? Então, estabelecerei, olha aqui, ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então aqui, irmãos, Deus faz o terceiro pacto incondicional com Israel. Israel tem um templo e um trono. O único templo mencionado na Bíblia é o templo dos judeus. Isso aqui não é templo. Isso é um barraco. Isso aqui é o barraco do Rodrigo. Os barracos dele, olha como é que é. O barraco dele, né? Não é um templo. Não tem templo para a igreja. Porque você é o templo. Você é o templo. Não é de tijolo, né? Então, irmãos, isso que ele prometeu ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Salomão constrói o templo, constrói a sua própria casa, onde tem um trono, né? Na sua casa, ele tinha um trono, né? Salomão, né? Davi também tinha uma casa muito boa, mas Salomão se colocou, ele é um tipo de Jesus. Mas ele se perdeu no tempo, né? Infelizmente, ele se perdeu. E
O templo que ele fez foi destruído por Nabucodonosor. Mais tarde, foi reconstruído. Os profetas Zacarias e Malaquias descrevem a reconstrução do templo. Lá na frente, Herodes, ele embeleza o templo tremendamente para agradar os judeus. Só que no ano 70, esse templo, chamado Templo de Herodes, que não é bem de Herodes, é destruído completamente pelo general Tito, general romano, e até hoje não tem templo mais, desde que ele foi destruído. Mas está dizendo que vai estabelecer para sempre a casa e o reino, e ali o templo. Só que não tem. Então, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir, irmãos. Olha aqui em Amós. Você consegue achar Amós? Eu tenho dificuldade. Esses profetas menores, eu apanho deles, viu? Mas dessa vez eu achei. Olha o que Amós fala. Entenda a escatologia. Entenda o que Deus falou a respeito dos judeus. Senão você vai se perder pelo caminho. Amós 9. Nove 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9, 11. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Então, esse templo e esse trono vão ser restabelecidos. É o trono de Davi e o templo do Deus de Israel. O trono é o trono de Davi. Será restabelecido. E o Deus de Israel será o Deus de toda a terra e será o Deus dos judeus. Então, isso vai ser restabelecido. Aí, vamos continuar a leitura aqui. Para que possuam o restante de Edom. Isso aqui, Edom, está tudo na mão agora, que não está na mão de Israel. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fazem essas coisas, né? Aliás, só para vocês saberem, no mês que vem, Beethoven está morando lá na terra de Edom, né? É outro assunto. Eis que vem dias, verso 13, diz o Senhor... Tem que rir. Tem que rir. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto. Olha, o que é mosto? Né? As uvas, mosto é a uva esmagada, antes de se tornar vinho, né? Tem que ser esmagada. Você, é isso aí, tem que esmagar, viu? Fala para o seu irmão, tem que esmagar, viu? Senão, é isso aí, tem que esmagar, né? Vem dia, vou ler o 13 de novo. Diz o Senhor, em que o que lavra a terra, não, o que lavra segue logo o que ceifa. O que pisa as uvas, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Olha para mim.
Está começando a acontecer isso aqui, ó, lá em Israel. Quando você for lá, alguém aqui já foi em Israel? Levanta a mão. E alguns já foram. Quando você for a Israel, você vai ver, irmãos, as parreiras, os parreirais, lá nascendo, crescendo em cima da pedra. É milagre, aquilo ali é milagre. Israel é um milagre, né? Então, isso aqui vai acontecer com Israel. Como eu posso tirar Israel da Bíblia? Pois é. Pois é verdade, né? Não tem como. Agora, olha aqui, ó. 15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, essa terceira, a aliança de Deus com Israel é muito forte, através de Davi. É muito importante, porque vai mostrar tudo o que está acontecendo hoje no mundo. O Trump meteu bala no general lá do Irã, não foi? E liquidou com o cara lá, né? Então, irmãos, essas coisas tudo faz parte desse processo do fim, viu? Agora. A Bíblia fala de 3 dispersões do povo judeu. E fala de 3 restaurações. A primeira dispersão foi para o Egito. O povo saiu da terra e foi para o Egito. Lá ficou 400 e poucos anos. Guiados por Moisés, Deus tirou o povo de lá, e foi Deus que tirou, não foi Moisés, né? Lá na frente, você tem a segunda dispersão, quando 10 tribos, no ano 721 a.C., 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Isso, 721. No ano 600, na verdade foi um pouquinho antes, mas guarda o ano 600. No ano 600, as 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, são levadas cativas para a Babilônia. Deus agora não tem representante na terra, de novo, por causa do pecado do seu povo. Não tem mais. Então, a segunda dispersão, o povo foi levado cativo para nações gentias. Aí começa o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começa no tempo de Nabucodonosor, quando ele leva cativo o povo judeu que restava na terra para a terra da Babilônia. Terminou agora o representante de Deus na terra. Então começa o tempo dos gentios. Jesus fala do tempo dos gentios aqui em Lucas 21. Tempo dos gentios começa. Quando termina? Depois eu conto. Então, aqui ó. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei, já não serão arrancados. 3 dispersões, 3 restaurações. Primeira restauração, Moisés leva o povo de volta para a terra. A vocação desse povo é Israel, né? E Josué toma posse da terra. Primeira restauração. Segunda restauração, com Zorobabel, leva o povo de volta depois dos 70 anos de cativeiros, lá na Babilônia. Segunda restauração. Terceira restauração está acontecendo agora. A terceira dispersão, não falei. A terceira dispersão, irmãos, ela ocorre quando o general Tito invade Jerusalém, né? Toma completamente a terra, né? Mata 1 milhão de judeus, 1 milhão. E o povo é espalhado por toda a terra, inclusive veio para o Brasil, veio para o mundo inteiro.
Tem judeu no mundo todo hoje, né? É disperso por toda a terra. E agora a terceira restauração e última é a que está acontecendo agora. Nunca mais o povo de Israel será retirado da terra. Porque Deus fala de 3 restaurações, acabou. Sabe como eu comecei a apaixonar pela obra, pelo ensino de escatologia, segunda vinda de Jesus, tribulação, arrebatamento, essas coisas? Sabe quando, irmãos? Quando um homem, muito simples, chamado José Boechat Pinto, um fabricante de sabão em quadros, um homem que nunca foi batizado no Espírito Santo, interessante isso, mas ele amava Jesus, irmãos, demais, era muito cheio do Espírito Santo, muita oração esse homem, muito santo, um homem de um caráter lindo demais. Na Guerra dos 6 Dias, contra Israel, os árabes, no terceiro dia da guerra, iam já tomar Jerusalém. Era impossível que os judeus conseguissem resistir à invasão dos árabes. O exército da Síria estava entrando pelo Golã, pela colina do Golã. Síria, Egito, como marimbondo, como invadindo. Não tinham mais forças de resistir, no terceiro dia da guerra. Esse homem, José Boechat Pinto, estava dentro de um trem no Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha televisão. Ele estava com um radinho de pilha na mão, ouvindo e chorando. Ouvindo a invasão de Israel. Vai acabar. Israel vai ser eliminado do mapa. E chorando. Ele se lembrou de Amós. Ele entendia a escatologia. E se lembrou de Amós 9:15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Ele se firmou nesse texto. Quando ele se firmou nesse texto, no mesmo dia, irmãos, o primeiro-ministro de Israel ligou lá para o presidente Nixon nos Estados Unidos, que tinha uma aliança lá com o primeiro-ministro lá da Rússia, o Khrushchev, não é antes do Khrushchev, o Gorbachev, não me lembro agora. Bom, eles tinham uma aliança, é o tal do telefone vermelho. Eles falavam sem ter ligação. O primeiro-ministro de Israel telefona. Já estão nos engolindo. A nossa nação vai acabar hoje. Nixon não... Aí o Gorbachev lá, o homem lá da Rússia. Eu acho que é o Gorbachev, qualquer coisa. Disse, olha, se você entrar na guerra, falou para o Nixon, se você entrar, a gente entra também do outro lado, do lado dos árabes. Ele, covarde, pôs o telefone vermelho no gancho. Nesse dia, Deus começou a mudar a história de Israel. Em 3 dias, irmãos, de guerra, no 6º dia, o exército de Israel estava entrando, sabe onde? Na capital da Síria. Estava chegando na capital do Egito. Aí sim o Nixon ligou, volta para trás. Senão tal. Eles voltaram, senão eles teriam tomado tudo aquilo. Eles tinham a metade de Jerusalém. Tomaram o resto de Jerusalém para Israel, naquela época, né?
E não vão devolver. E não é para devolver mesmo, né? E tomara que a Embaixada do Brasil vá logo lá para Jerusalém. Tem um escritório que já está fazendo até o papel de embaixada. Esse presidente é de Deus, viu? O presidente atual, ele é um homem que está fazendo o que Deus manda fazer. Pode estar cometendo talvez algum engano, mas não vamos condená-lo por isso não. Vamos orar por ele, amém? Ore todo dia pelo Bolsonaro, ele precisa. O que está sustentando ele lá são as nossas orações. Eles estão doidos para caçar ele, né? Não vai caçar não, porque a igreja vai orar, está orando e vai orar. Então, olha, para que a profecia se cumpra, nós temos que orar e chorar. E profetizar a palavra. Nós temos a responsabilidade, escute isso. Nós, igreja, hoje, você, nós temos a responsabilidade de estabelecer Israel na sua terra. Através da nossa espada, que é a nossa oração, profetizando a palavra de Deus. Se nós existimos, é por causa de Israel. A igreja nasceu com judeus. Nós devemos aos judeus a vinda do Messias. E nós vamos ser gratos a esse povo. Orar por eles, investir neles. Pedir a Deus que venha logo. Todo dia de manhã, irmãos. Todo dia de manhã eu vou para a esteira. Exercitar. A primeira oração que eu faço, todo o tempo que eu estou na esteira, eu estou orando. A primeira oração que eu faço é: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Oro todo dia. E não oro brincando não. Eu oro, Senhor vem, porque orar pela paz de Jerusalém é orar pela segunda vinda de Jesus. Porque só vai ter paz lá quando ele pisar o Monte das Oliveiras. Então, irmãos, o terceiro pacto incondicional com Israel é um pacto, assim, digamos, com Abraão, e esses são os pactos fundamentais. Ainda tem mais um, está em Jeremias 31. É um novo pacto que ele vai fazer com os judeus, viu? Ele vai fazer um novo pacto com os judeus. Deus é assim, Deus é um Deus de aliança, pacto ou aliança, né? O nosso Deus é um Deus de aliança, não é? E quando você lê Jeremias, você vê o quanto, porque Jeremias viveu quando? Jeremias viveu quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Foi nesse período, ele não foi levado cativo, né? Quem foi levado cativo foi Ezequiel. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, né? E Jeremias não foi, ele viveu naquela época, eles eram contemporâneos, né? E ele viu o templo ser destruído, Jerusalém ser queimada a fogo, ele viu, né? E diz algum historiador, eu creio que pode ser verdade, que ele estava numa caverna lá no Gólgota. O Gólgota fica assim um pouco mais distante do centro da cidade. E diz algum historiador que ele estava lá dentro da caverna. E ali ele recebeu as Lamentações, né? Aqueles 5 capítulos, ele escreveu vendo Jerusalém ser destruída, né? E então, irmãos, quando eu vejo essa destruição hoje do povo de Deus, porque Jesus, irmãos, ele é judeu, ele é da tribo de Judá, né? Mas a tribo de Judá preferiu o bezerro de ouro. E por causa disso, irmãos, ele veio para os gentios também. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Aí ele foi para os gentios. Porque o pai dele, Judá, viveu e preferiu o bezerro de ouro. Entendeu?
Então, hoje, o mundo prefere o bezerro de ouro. E nosso dever, irmãos, é ir lá e contar sobre Jesus. Né? Vá mais longe que você puder. Sabe? Gaste sua vida nisso. Mas vá para contar, né? Que toda essa história foi escrita, né? Por causa deles, por causa dos gentios. Não foi só para os judeus, né? Também por causa dos gentios, né? Então, essa história precisa ser contada, né? Tudo que aconteceu foi porque Ele nos amou de tal maneira, né? Então, eu tenho tido essa experiência, né? Hoje aqui, vários outros aqui, pastores, líderes, têm tido essa experiência de ir lá, né? E muitos têm tido, né? É diferente, nós temos missionários em vários países, é diferente, né? Quando você está lá, você pisa lá, né? Sabendo que aquele povo, né? Eu estava um dia em Bangkok, e não contei nenhuma história hoje para vocês, eu lembrei agora. Estava em Bangkok, indo para a Mongólia. Fiquei lá uma noite. Fui para um hotel ali perto do aeroporto. Fiz o check-in. E tinha umas mocinhas ali. Umas 8 ou 10 meninas ali, bonitas, bem vestidas. Aí o rapaz lá do check-in do hotel falou: você não quer levar algumas para o seu quarto com você? Olhei aquelas meninas, irmãos, crianças, sabe? Então elas são ali disponíveis para você levar para o quarto, né? Leva uma, duas, se você quiser, né? Esse mundo precisa de Jesus, não é? Esse mundo precisa de Jesus. E precisa que a igreja responda ao chamado, né? Sabe o que está dando legalidade, irmãos, para a vinda do anticristo? Para o estabelecimento do reino do anticristo? A igreja não está fazendo o dever de casa. Quando o povo de Deus, lá atrás, os descendentes de Noé, não fizeram o dever de casa, sabe o que aconteceu ali? Surgiu o hinduísmo. O hinduísmo nasceu naquela época, da Torre de Babel, porque o povo de Deus não fez o que devia fazer, levar o nome de Jesus, né? Então, aí, Satanás adquiriu uma legalidade. Quando no ano 600, as 2 últimas tribos são levadas cativas, Deus agora não tem um representante na terra. O diabo levanta um homem, levanta Buda. O budismo nasceu 600 anos antes de Cristo. Lá em Varanasi tem o primeiro sermão dele lá. Ele pregou seu primeiro sermão lá em Varanasi, na Índia, né? Está lá o primeiro sermão dele, 600 anos antes de Cristo, né? Então, nós temos esquecido de cumprir o nosso papel. A igreja, né? A igreja investe hoje, irmãos, é tão triste isso. 98%, a igreja investe na localidade. Tem que fazer um salão maior, tem que comprar o lote do lado, tem que comprar um ônibus, tem que fazer tanta coisa. E se a gente descuidar, esquece do principal, né? Esquece de ir, né? Eu estava atendendo no hospital na Somália uma vez, e um rapaz de seus 25 anos estava morrendo.
E trouxeram ele numa maca para eu atender. E ele de fato morreu. Mas quando ele me viu, irmãos, quando ele me viu, o olho dele brilhou. Ele estava morrendo, mas o olho dele brilhou. E eu segurei a mão dele, eu amei aquele moço. Segurei a mão dele, irmãos. Ele apertou minha mão, ele não queria soltar minha mão. Ele via algo que, quem sabe, seria uma esperança para ele. É assim. As pessoas não têm nenhuma esperança lá fora, irmãos. Estão completamente nas mãos do inimigo, né? Totalmente nas mãos do inimigo. Eu estava no interior da Somália, fui no hospital, tudo pobre, irmãos. Só tem cimento assim, tipo assim, ali próximo ao centro cirúrgico. Centro cirúrgico não pode ser chamado de centro cirúrgico, mas é o centro cirúrgico, né? Para fazer alguma cesariana, né? Eu entrei na enfermaria de crianças. Quem tomava conta era uma enfermeira, ou não me lembro, um enfermeiro tomava conta lá, né? E tinha uma criança de os seus 10 anos, mais ou menos, 8 anos, 10 anos, picado de cobra. Ele morreu mais ou menos umas 2 horas depois que eu estive lá na enfermaria. Não tem soro para picada de cobra. E você não faz ideia o quanto o Brasil piorou nas mãos do comunismo. Foram 17 anos. Era um socialismo falsificado em comunismo com FHC, né? Depois veio o comunismo mesmo. Como piorou, irmãos? Como eu me lembrei por causa do soro. Eu tive hospital há muitos anos e você tinha soro. Chegava uma pessoa picada de cobra, em 2 minutos aplicava o soro. Eu tinha soro para cascavel, para não sei o quê, tinha vários tipos de soro. Aplica o soro certo. Hoje não. Tem que pôr numa ambulância e levar não sei onde, e chega lá, aí já morreu também. Entendeu? Então, quando você viaja, você vê essas coisas, né? Você vê que a Bíblia diz que Jesus, quando via as multidões, ele falava assim, né? Ele via as multidões como ovelhas que não têm pastor. Estão aí aflitas, né? Como ovelhas que não têm pastor. Exatamente isso, irmãos. Ele via aquelas multidões como ovelhas, né? Então agora, ao invés de cuidar da 100ª, que está lá na Somália, está na Mongólia, está no Nepal, está lá entre os índios, 117 tribos, não tem nenhum, no Brasil, não tem nenhum trabalho evangélico. Não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido naquela língua. Sabe, nós temos tanta coisa para investir, para fazer, mas estamos esquecendo do principal. E é o que garante a nossa herança, é cumprir as profecias a respeito da segunda vinda. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Você pode orar, né? Você pode orar. Há profecias lindas sobre o Brasil hoje, irmãos. O Brasil é o país, escute, que vai receber já está recebendo, a última visitação de Deus antes da segunda vinda.
É o Brasil. O Brasil é a nação mais rica da Terra. Em minerais, em água, em matas, em tudo. E agora o Senhor vai cumprir as promessas sobre o Brasil. Para que nós, igreja, possamos fazer o que Ele mandou fazer. Aqui tem os 7.000. 7.000. Há uma parte da igreja hoje, irmãos, que não está nem aí com isso aqui, ó. Não conhece, não estuda. Eu vou conversar com vocês sobre salvação. Eu vou mostrar, até trouxe o caderno aqui hoje, não vai dar tempo. Mas quando nós estudamos sobre salvação, nós entendemos perfeitamente que se eu não for lá, nós vamos estudar, vamos mesmo estudar sobre os 3 evangelhos. O evangelho do reino, o evangelho eterno, o evangelho da graça. Nós vamos estudar sobre esses 3 evangelhos, que falam do imenso desejo do Senhor, de que nós possamos ir lá nos confins da terra, e resgatar vidas lá nos confins da terra. Sem isso, irmãos, se nós não fizermos isso, nós não iremos para o terceiro céu. Nós não faremos parte do corpo de Cristo na eternidade. Entendeu? Daí a necessidade de conhecermos os pactos incondicionais de Deus com Israel. Na próxima aula, nesse assunto, eu vou falar das dispensações. Não as 7 dispensações. As 7 também. Mas todas as dispensações são os aions de Deus. Os aions de Deus, né?